Pai do Senhor, meus queridos e amados irmãos, nesta tarde especial, abençoada, quem está falando convosco é o pastor Júnior Reis, e eu quero nesta tarde trazer uma mensagem abençoada, uma mensagem da parte de Deus para você, amado ouvinte. Encontra-se em Marcos, Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 9, versículo 14, que diz assim: E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada, e correndo para ele o saudaram, e perguntou aos escribas que é que discutisse com eles. E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo, e este, onde quer que eu apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência. E caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: Desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: Por que o não podemos nós expulsar? E disse-lhes: Esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Meus amados irmãos, nós vemos aqui no versículo 14 que o Senhor Jesus se aproxima dos discípulos. Ele chega naquele ambiente onde está tendo aquela disputa, aquela demanda. E aqui o versículo 14 está dizendo: E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão. Então a multidão estava ao redor dos discípulos, e os discípulos estavam pelejando ali para expulsar aquele espírito imundo da vida daquele jovem. E os escribas estavam ali atrapalhando, disputando com eles. E quem são os escribas, meus amigos e meus irmãos? Escribas eram aqueles homens que na antiguidade dominavam a escrita e a usavam para redigir as normas da religião ou da cultura do povo daquela época, né? Eram os escribas, eram os escritores, né? E para os judeus, os escribas referem-se aos chamados doutores e mestres da lei, especialistas no estudo e na explicação da lei ou da Torá, ou seja, eram homens que eram especialistas, doutores, mestres, que se esmeravam no aprendizado, que se esmeravam no ensino e na doutrina e no ensinamento da lei. Eram homens altamente capacitados, homens que eram mestres, né, especialistas na lei e na Torá, na lei de Moisés e na Torá. Então, esses escribas, inclusive, faziam parte do Sinédrio. O que era o Sinédrio? O Sinédrio era a Suprema Corte de Israel, onde eram julgadas as causas do povo. Então, o Sinédrio era constituído por 71 juízes, o grande Sinédrio, porque em Israel, naquela época, nas diversas cidades, existiam os pequenos sinédrios, que eram constituídos por 23 juízes, de 21 a 23 juízes,
E existia o grande sinédrio que tratava dessas causas, é como se fosse a Suprema Corte do Brasil, o STF aqui no Brasil, e em todas as cidades e estados tem os tribunais de justiça, e aquelas grandes causas são enviadas para o Supremo Tribunal Federal, né? E Israel não era diferente. Então existia os pequenos sinédrios e o grande sinédrio. Então os escribas eram estas pessoas que eram responsáveis por ser mestres e doutores da lei, especialistas na lei. Eram componentes, uma das classes que faziam parte do sinédrio em Israel. E eles estavam ali debatendo com os discípulos de Jesus. E esse jovem era um jovem lunático. O que é um jovem? O que é um lunático? Um lunático é um maluco, né? Se pudermos dizer assim, se você for no dicionário, não é, da língua portuguesa, quando você vai lá e pesquisa um dos significados desta palavra lunático é maluco, é pessoa louca, que se comporta de modo ilógico, que não tem racionalidade. Então esse jovem ele era dominado pelo espírito imundo. Esse espírito imundo fazia com que aquele jovem fosse mudo e também surdo, era surdo e mudo. Mas além de ser surdo e mudo, ele era possesso por um espírito maligno que fazia com que ele caísse, se debatesse, espumasse pela boca. Então, de repente, o Senhor Jesus chega, vê aquela multidão, vê aquele alvoroço, os seus discípulos ali sem poder fazer aquele milagre, né, sem poder repreender aquele espírito maligno, imundo que estava sobre a vida daquele jovem. E logo que Jesus se direciona para aquela multidão, a multidão, vendo, ficou espantada, se espantou quando Jesus chegou, né? E correndo para ele o saudaram. E perguntou aos escribas, aqueles mestres, doutores da lei que estavam ali disputando ou debatendo com os apóstolos, inclusive atrapalhando, né? Que é que discutis com eles, né? Então o Senhor Jesus ele faz uma pergunta, aqui no versículo 16, ele diz assim: o que é que discutis com eles? E um da multidão respondendo disse, um que estava no meio da multidão disse, mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. Então o pai daquele jovem, ele se levanta e diz assim, ele levanta a sua voz e diz assim, mestre, eu trouxe o meu filho que tem um espírito imundo. E este, onde quer que eu apanhe, despedaço-o. E ele espuma e arranja os dentes e vai se secando. Ou seja, era uma cena triste. Um jovem novo, não é, cheio de vida, mas estava ali escravizado por aquele espírito imundo. Então, aonde o espírito imundo pegava aquele jovem, o apanhava, despedaçava, ele espumava, rangia os dentes, rolava no chão, né? Uma situação deprimente, triste para um jovem. Imagina quando aquele jovem dava por si e a multidão toda e as pessoas vendo ele naquela situação, como ele não ficava, meus irmãos, com vergonha, né? Como ele não ficava ali decepcionado com aquela situação. E aí o pai continua falando com Jesus e diz assim, e eu disse aos teus discípulos que o expulsassem e não puderam. Os discípulos eles não puderam expulsar aquele demônio. Tentaram, no meio daquela multidão, oraram, pediram a Deus ali, mas não puderam expulsar aquele demônio. E aí Jesus respondeu, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Ó geração incrédula, ele faz uma pergunta. Ó geração incrédula, até quando estareis convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Até quando estarei convosco? Até quando sofrereis ainda? Né? Trazei o menino a mim, trazei-mo, traga o jovem. Né? E trouxeram-lhe. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência. Então o espírito imundo que estava sobre aquele jovem, quando ele se aproxima de Jesus, aquele jovem se aproxima que estava com o espírito imundo, ele começa a se agitar. O espírito imundo que estava nele começa a agitar aquele jovem e caindo endemoniado. Então aquela doença era uma doença maligna. Era uma doença que o demônio é que produzia aquela doença sobre a vida daquele jovem. Não era uma doença biológica, não era uma doença que aquele jovem havia adquirido, mas era uma doença que era
por causa de um espírito maligno que estava sobre aquele jovem. Então aquele jovem caiu endemoniado por terra e revolvia-se, ou seja, rolava-se ali de um lado para o outro, espumando. Imaginem, meus amados irmãos, aquela cena. Quantas pessoas, meus irmãos, neste mundo não têm passado por situações terríveis, né? O demônio tem escravizado muitas pessoas, muitas famílias, mas o Senhor Jesus estava ali naquele lugar, naquele momento, e aonde Jesus está, algo acontece. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que nele sucede isto? Há quanto tempo sucede isso com esse jovem? E o pai disse: desde a infância, desde quando ele era um garotinho, o demônio se apoderou daquela vida, não é? Se apoderou daquele jovem, daquela criança, e agora já era um jovem, sofrendo. A Bíblia aqui não relata qual a idade dele, mas ele era uma criança e agora já era um jovem, provavelmente 15, 16, 17, quem sabe até 18 anos, era uma pessoa nova. E o pai diz: desde a infância o Senhor Jesus se compadece daquele jovem e pergunta para o seu pai: desde quando isso acontece? Traça, né, um diálogo ali, né, com o pai daquele jovem. Desde quando? Desde a infância. E aí o pai continua: e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Não é? Ou seja, o demônio, ele queria de todas as formas tirar a vida daquele jovem. Ele queria destruir a vida daquele jovem e, consequentemente, destruir aquela família. Mas Deus tinha um plano poderoso, um plano glorioso na vida daquele jovem, porque quando ele se encontra com Jesus Cristo, a liberdade, a cura, a transformação acontece na vida daquele jovem. Louvado seja o nome de Jesus. E aí o pai continua: mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ele chegou ao ponto de colocar talvez em xeque, né, o poder de Deus e o poder que estava em Jesus Cristo, porque ele diz assim, ele lança uma palavra, não lança uma palavra de confiança, ele lança uma palavra de desconfiança, quando ele diz assim: mas se tu podes fazer alguma coisa, talvez porque os seus discípulos, que eram seguidores de Cristo, que eram os apóstolos de Jesus, não puderam fazer nada. E aquele homem já estava descrente. E ele diz assim: se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus na mesma hora responde: se tu podes crer, ou seja, tem que ter fé. Não é só querer, é ter fé. Jesus diz assim, ó: se tu crê, tudo é possível que crê. Ou seja, se você crê que eu possa curar esse teu filho, tudo é possível. Se os meus discípulos não puderam, mas se tu crê, ele vai ser curado. É a fé que move montanhas, é a fé que impulsiona o milagre. Então quando ele diz: se tu podes fazer alguma coisa, perguntando para Jesus, talvez até desconfiando, agora Jesus responde: se tu crê, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Aí caiu em si, não é? A palavra de Deus caiu em si e desceu ao seu coração a palavra de Deus, a palavra de fé. Quando Jesus responde para ele: se tu crê, tudo é possível ao que crê. E ele agora se humilia diante de Deus e diz assim: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade, meus irmãos. Muitas vezes nós passamos por problemas, meus irmãos, que a nossa fé ela se abala, que a nossa fé quase vai se esvaindo. Mas quando nós buscamos em Deus, quando nós buscamos em Cristo a nossa vitória, Ele nos traz a vitória, não. Porque Ele é o Deus que pode fazer todas as coisas. E logo o pai do menino clamando com lágrimas, chorando. Há momentos, meus amados irmãos, que nós clamamos, nós choramos diante do Senhor Jesus. Há momentos que chorar diante dos pés do Senhor Jesus resolve
os nossos problemas, as nossas causas. A oração do aflito move o coração de Deus, porque naquele momento o seu filho estava terrivelmente endemoniado, espumando, sendo lançado ao chão por aquele espírito demoníaco. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo e dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. Deus tem poder para repreender espírito imundo. Deus tem poder para repreender enfermidade. Essa enfermidade que estava sobre este jovem era uma enfermidade produzida pelo espírito imundo, um espírito demoníaco que fazia com que aquele jovem fosse surdo e mudo e que ao mesmo tempo era atacado por uma enfermidade que o lançava sobre a terra, que fazia o espumar, que fazia se machucar, até mesmo ser lançado na água, no fogo, para que ele viesse a morrer ali, para que ele viesse perder a sua salvação. Mas o Senhor dá ordem ao espírito mudo e surdo: eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Então o espírito imundo, demoníaco que estava sobre aquele jovem, ele fez com que aquele jovem clamasse, gritasse, se revolvesse. Mas em nome de Jesus ele teve que sair, porque nós pertencemos a Jesus. Aquele jovem pertencia a Deus, ele era uma criatura de Deus, ele pertencia a Deus que havia feito. Ele estava escravizado por aquele espírito imundo, mas pelo nome de Jesus, pela ordem de Jesus, ele teve que bater em retirada. E nesta tarde, meus amados irmãos, neste dia, clama o nome de Jesus, repreenda todo o mal, repreenda toda doença, repreenda toda dificuldade. Se alguém estiver na tua casa doente, repreenda essa enfermidade. Se algum parente teu estiver nessa situação de dor, de doença, de enfermidade, clama em nome de Jesus, peça ao Senhor Jesus, chore aos pés do Senhor Jesus e fale com Ele para que Ele venha repreender todo o mal que esteja na tua casa, que esteja no teu lar, no meio da tua família. E Jesus, tomando aquele jovem pela mão, o ergueu e o levantou. E agora, imagina agora a situação daquele jovem, a alegria que estava no coração dele, a alegria que estava no coração do pai, da sua família, e toda aquela multidão vendo aquele milagre extraordinário. Os escribas que estavam ali disputando com seus discípulos, agora saíram todos de cabeça baixa, envergonhados, porque agora o Senhor Jesus tinha realizado ali um grande milagre na vida daquele jovem. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos nós expulsar aquele demônio que estava naquele jovem? E disse-lhe Jesus: esta casta não pode sair com coisa alguma a não ser com oração e jejum. Então, meus amados irmãos, há momentos em que as doenças, as enfermidades, dependendo do ambiente, só vai ser expulso. É claro que todo demônio ele é sujeito ao nome de Jesus, mas dependendo de quem for a pessoa que vai orar, que vai repreender em nome de Jesus ali, ele tem que estar preparado em jejum e oração, porque o próprio Jesus está dizendo: esta casta não pode sair com coisa alguma a não ser com oração e jejum. Por quê? Muitas vezes o crente não está em oração e jejum para chegar em determinados lugares e repreender aquela casta, porque às vezes não é só um demônio, às vezes é uma casta de demônio, como era o exemplo, como foi o exemplo na vida deste jovem. Os discípulos e talvez aquela multidão não tinham o preparo suficiente, aqueles que estavam orando por aquele jovem, repreendendo aquele demônio, não tinha o preparo suficiente para expulsar aquele demônio, aquela casta que estava sobre a vida daquele jovem. Porque há momentos que nós temos que estar no óleo, na unção, no jejum, preparados para repreender em nome de Jesus a casta de demônio. Em nome de Jesus, que nesta tarde, que neste dia, você possa clamar o nome de Jesus e possa pedir a Ele que Ele aumente a tua fé, que aumente a nossa fé. Aleluia!
no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, assim como esse jovem foi liberto pela autoridade de Jesus, você e eu, nós temos essa autoridade para repreender em nome de Jesus toda casta de demônio que queira nos atrapalhar a nossa vida, atrapalhar o nosso lar, a nossa casa. Fique com Deus, meus amados irmãos, e receba esta palavra para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.